Bom, gente, Câmara Esportiva de volta. Vocês viram aí no intervalo, né? Quanta coisa boa aí. Uma delas é essa competição de ciclismo, né? Se não me engano, o ponto de partida é lá no Jardim Aracília. Mas o pessoal vai estar aqui com a gente, né, produção, dia 2? Realmente, hoje, o ciclismo tem feito competições importantes aí, né, aqui no estado de São Paulo. Que bom saber que essa acontece aqui em Guarulhos, né? Mas, enfim, hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, exatamente 13 horas mais 9 minutinhos, estamos tendo o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, na nossa sala de visitas, o professor Rafael Calazans. O assunto, gente, é aquele já da semana passada, o futebol de amputados. Né? E eu pego isso firme, né, gente? Porque a ferramenta do esporte para tratar desses assuntos é incomparável, né? A inclusão das pessoas com deficiência, né? Na nossa sociedade de igual para igual. De igual para igual. Eu acho que é essa a ideia. Rafael, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Câmara Esportiva, viu? Olha para onde. Não, fica à vontade, a câmera é essa aqui, ó. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, produção, todos os espectadores. É uma honra, quero agradecer a oportunidade, né? Representar aqui o Guarulhos Futebol de Amputados e o Estrela Futsal, uma parceria que está nascendo aí na cidade em prol da inclusão. Sim, legal. Fala um pouquinho da sua história, né? Quem é o professor Rafael Calazans? Conta um pouquinho pra gente e pro nosso telespectador. Ulisses, professor Rafael Calazans, sensei de judô, formado em licenciatura e bacharelado em educação física, pós-graduado em atividade física e saúde lá pela FMU, mestre em avaliação e reabilitação funcional e finalizando o doutorado também em avaliação e reabilitação funcional, hoje gestor do Guarulhos Futebol de Amputados. Que bacana, parabéns, né? E você, como atleta, você muitas vezes defendeu a cidade em competições, em diferentes competições, né, professor? Saudosa época, né, Ulisses? Hoje fora de forma, mas tentando voltar a competir, épocas de ouro lá, né? Jogos Sua regionais, gestão jogos lá abertos. da Associação Atlética Guaru. Saudoso boxe, judô, jiu-jitsu mais adiante. Brasil, Legal. fora do Brasil. Mas estamos resgatando aí o esporte da cidade, né? Sim. E abrindo a oportunidade para outras pessoas. Que legal. Essa ideia do Amputados, como é que surge isso, professor? Para mim, Ulisses, veio da necessidade de fazer alguma coisa para o pessoal com deficiência. Né? Eu queria trazer para a cidade de esporte chamado WCMX, que é o skate de cadeira de rodas, mas o custo é muito caro. Sim. Passei um estágio lá no Corinthians, no São Caetano, e trouxemos uma modalidade adaptada, um pouco mais barata aqui para a cidade e acessível para os munícipes. Sim. Com investimento baixo, né? Em torno aí de 5, 6 mil, a gente consegue montar um time e incluir 15 pessoas com amputação na prática esportiva. Sim. Quando você fala de amputação, membros superiores, membros inferiores, como é que é essa questão do futebol para amputados? Para o futebol de amputados, Ulisses, membro inferior, o jogador joga na linha. Sim. É um futebol de 7, uma adaptação do society. Então, a pessoa com uma formação congênita ou amputação do membro inferior, ele joga na linha, Sim. com o uso de muletas do tipo canadense. Sim. E com a mesma condição, só que no membro superior, ele joga no gol. Tá. A gente imobiliza o residual do coto, Sim. né, ou a parte em função do braço, Tá. e ele joga no gol. Legal, legal. Produção, vamos cuidar de mais para frente, trazer essas imagens aí. Vamos levar a nossa equipe para uma sessão de treinos lá. Acho que fica bacana ilustrar isso. Não é? O Brasil tem, nesse cenário do esporte para pessoas com deficiências, tem um bom destaque, né? Já visto a nossa participação nas últimas Jogos Paralímpicos, né? Eu acho que começa na base. Acho que mais ou menos o que vocês estão fazendo é que acaba culminando e que nós tenhamos equipes, né? Que possam nos representar também fora das nossas divisas, né, Rafael? Ulisses, muito se fala do esporte paralímpico, né? Hoje já tem uma verba do Comitê Olímpico destinado para pessoas com deficiências. Sim. Vem ali advindo das loterias. Eu acredito que não seja o ideal. A gente precisa brigar por mais. Cerca de 62% da receita vai para o esporte tradicional. E 37%, 38% para o esporte para a pessoa com deficiência. Sim. Mas se você for ver um atletismo, por exemplo, você coloca um calção tênis, um meião, uma regatinha, o cara consegue correr.
uma prótese para o camarada, além de todo o adereço, custa aí 80, 90, 100 mil reais. Sim, olha. Então, é uma verba desproporcional. Isso falando do esporte paralímpico. No nosso caso do futebol, ainda não é paralímpico. A gente tem um plano de trabalho Sim. pela Federação Internacional, onde em 2032 a gente vai tentar colocar a nossa modalidade. Sim. A gente precisa colocar a base. Geralmente entra como modalidade experimental, né? Até oficializar. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Isso. A gente precisa, os 50 países, colocar a categoria de base e categoria feminina. Legal. Infelizmente, no Brasil, a gente só tem um time Sim. com categoria feminina, que é o time lá de Sorocaba, do São Bento. Sim. Então, a gente convida as mulheres também que quiser treinar. Sim. Nós estamos ali no Parque Secap, no clube, dia de sábado, das 9h30 às 11 horas. Mulher, criança que quiser treinar, a gente faz a inclusão também, além do rendimento, né? Então, a ideia é... Isso, bom, temos imagens aí, né, gente? Que local que é esse aí, ô, Rafael? É o clube do Parque Secap, Tá, é verdade. Avenida Aldair Santanelli, número 101. Sei. Isso já é uma prática já para adulto, não é isso? Do naipe masculino, é isso? Isso, aí a gente está com o time de Guarulhos, né? Tá. É a única modalidade de esporte para pessoa com deficiência reconhecida pela prefeitura. Tá. Aí os coletes que a prefeitura cedeu, a Secretaria de Esportes está dando um apoio à medida do possível. Tá. E aí é um dos treinos preparatórios para o Campeonato Paulista. Certo. Que legal. Esse trabalho já tem um certo tempo, né, Rafael? A gente começou as demonstrações aqui junto com a nossa querida Cássia Franco em 2017. 17. Como time, a gente fez a parceria com o Corinthians e começamos em 2018. Bacana. Só que daí veio a pandemia, veio Teve que dar uma paradinha. algumas situações aí contratuais que a gente resolveu montar um time próprio na cidade. Tá. Não ficar dependendo do Corinthians. Sim. A gente é grato ao Corinthians, é uma grande instituição, é o time que mais venceu no Brasil. Só que uma cidade do tamanho de Guarulhos, a Tem gente que caminhar por pernas próprias, né? Temos por condição pernas para próprias. isso. É só acreditar, né, prefeito? Esse trabalho... Desculpa, gente. Esse trabalho das categorias de base é a primeira temporada? Categoria de base a gente está com um atleta só, infelizmente, Ulisses. A gente tem um problema, a grande parte das crianças é amputação por câncer. Sim. A família, às vezes, por desconhecimento, ou por medo, ou por receio, tem alguma dificuldade de levar a criança para treinar. A gente tem relato de mães que falam que a criança pode quebrar outra perna, Sim. a perna que sobrou. Mas é um risco inerente a qualquer criança, Sim, né? sim. Descendo uma escada, correndo. E a gente acaba deixando de incluir a criança. Sim. Que uma coisa é a inclusão que a gente faz forçada pela lei. A gente tem que colocar a criança na sala de aula. Outra coisa é a criança ir lá numa quadra, num campo, num vestiário, e ter lá mais 15 pessoas com amputação. Né? Então, a partir do momento que a criança vê outra pessoa na mesma condição e podendo jogar, podendo viajar, usar uma camisa do time de coração, a criança se sente mais incluída, Sem dúvida. se sente mais útil para a sociedade. Então, nosso grande desafio para a categoria de base é exatamente esse. Tá bom, tomara, né, que as coisas avancem nesse sentido. Né? O esporte é sempre benéfico, né? Hoje o que nós temos do futebol de amputados é essa equipe adulta masculina, que vai disputar o Campeonato Paulista. Já tem data para começar? Então, Ulisses e espectadores, a gente vai fazer a abertura aqui em Guarulhos, Tá. lá no Estádio Municipal Cícero Miranda, Tá. dia 11/3, a partir das 9 horas da manhã. Certo. A gente vai ter disputas ali. Nosso primeiro jogo vai ser contra o São Bento, Tá. uma das melhores equipes do estado. Sim. Mas tem Ourinhos, tem Portuguesa, tem Corinthians, Sim. Ponte Preta, Leões, Sim. Red B Só que e tem tradição. Evolução de Sorocaba participando aí. São 8 equipes, né? Sim. Falar nisso, quero agradecer a divisão de esportes da Secretaria pelo apoio. Robertinho, Helena Sena, Tico Emerson, Valtinho. E o pessoal do rendimento também, né? O Rony e o Eduardo, que acreditaram na ideia, Sim. liberaram o próprio municipal, que é difícil uma agenda lá no Cícero, né? A gente tem um déficit de estrutura muito grande. Agradecer aí a parceria com o Rogério do Estrela também, que está nos ajudando. Legal, Rogério. Tá E- inserido nesse contexto também.
Cabe falar dos parceiros, dos apoiadores, Opa, vamos lá, lógico, vamos falar de quem jabá. apoia, né? Nós temos essa obrigação, essa função aqui no Campo Esportivo. Quem que está por trás de vocês aí dando uma força? Hoje a gente tem a Inova Brokers, a imobiliária, na figura da Cássia Franco, Sim. apresentadora. A gente tem o Estrela, a parceria institucional. Tem a BDF, que é a Associação Brasileira dos Desporto para Deficiente Físico. Seria a CBF dos amputados. Sim. Inclusive a gente fez uma eleição, nós temos 3 representantes aqui da cidade. Sim. Diego Nunes, está na parte jurídica, eu e o Marcelo, do time aí nas categorias mais abaixo. Existe uma federação especializada nessa prática esportiva? É a BDF, A BDF. aqui no Brasil. Tá. E a UAFA a nível de mundo, né? Tá. Bom, e vocês vão, nessa parceria com o Rogério, vocês acabam disputando com o nome Estrela, é isso? Guarulhos Estrela. Guarulhos Estrela. Isso. Que legal. E agradecer aí a cooperativa de transporte, a Cooperune, a Cooper G4, que está ajudando nesse evento, a Adega Zero Grau, que sempre está nos ajudando. Legal. TV Guarulhos, né, que Estamos abre à a disposição. oportunidade nos diversos programas. E principalmente aos jogadores da Universidade Legal. de Guarulhos. Produção, vamos agendar, né, dia 11 de março, né, Rafael? Dia 11 de março, a partir das 9 horas. Vamos dar um pulinho lá, vamos trazer essas imagens para o telespectador, né? E, poxa, deixa de ser já um projeto, já passa a ser uma realidade, né? Temos aí na cidade uma equipe com gestão própria, né? Emparcerada aí com a secretaria, emparcerada com a Estrela. Com certeza teremos resultados positivos, né? A que número de atletas nessa categoria nós temos para essa competição, Rafael? Vão participar da abertura cerca de 180 a 200 atletas. Sim. São na média de 15 a 20 atletas por equipe. Aqui em Guarulhos nós temos 22 atletas. Sim. A gente tem 3 profissionais de educação física na comissão técnica, Sim. um estagiário de educação física e uma estagiária de nutrição. Legal, né? Uma estrutura que tem o seu início envolvendo aí profissionais especializados, isso é muito bom. Nosso treinador, Ulisses, é o treinador da seleção brasileira. Sim. A gente foi para a Turquia em outubro. Sim. A gente conseguiu ficar em 7º lugar. Olha que bacana. Foi a primeira Copa do Mundo que teve eliminatórias. Sim. Antes a Federação Internacional escolhia os times. Vem tal. E das 52 seleções participaram 32, caiu para 16. Sim. E a gente conseguiu um bom resultado. O professor falou da muleta canadense. Volta dessa imagem da equipe, só para ilustrar aqui o telespectador realmente entender o que é isso, né? É aquela muleta que vai debaixo da região aqui da axila, né? Não. É a que vai presa no antebraço. Isso. Tá vendo? É uma muleta mais leve. Aqui, gente. E aqui no Brasil, Ulisses, a gente fez uma revolução no mundo. Agora eu gostei, professor, dá para ver direitinho. Ó. Nossas muletas são de inox. Olha que a gente manda fazer. Né? Ela é mais resistente, ela é um pouco mais pesada. É mais pesada? As muletas do mercado geralmente são de alumínio. Só que o corpo do brasileiro e a habilidade do brasileiro são 3, 4 pares por jogo de muleta. Sério? Olha. Então a gente inventou no Brasil, aqui é a invenção nossa, essas muletas de inox. Ela permite o jogador ter a mobilidade e ter a resistência. Doutora Meire vai me puxar a orelha, viu, produção? Ô, Ulisses, história essa, não sabia o que é. Mas é que eu fiz confusão mesmo. Essa que vai apoiada aqui no braço, no antebraço. No antebraço. E tem um apoio aqui para as mãos, né? Exatamente. Que legal. Parabéns. Você quer acrescentar mais alguma coisa, professor? Acrescentar que no dia do nosso evento vai ter uma ação de saúde da Universidade de Guarulhos, né? Tá. A gente está conversando com a reitoria e com a prefeitura para ver o que é possível colocar lá no Lago dos Patos. Provavelmente a aferição de pressão arterial. Legal. Avaliação nutricional, teste de glicemia, entre outros serviços. Convidar os parceiros e amigos para prestigiar a modalidade e pedir apoio para o meio empresarial, Ulisses. Sim. Fazer o esporte aqui em Guarulhos, nós somos voluntários, mas a gente precisa do apoio, né, da iniciativa melhorar privada, a estrutura do time, material esportivo e vagas de emprego para os PCDs. Eles querem trabalhar sempre também. Aqui, né, a administração pública tem na sua estrutura esse papel, né, do apoio à atividade esportiva. Eu sempre falo isso aqui, a produção sempre separa aí, está na Constituição, né? Mas o volume de carga de responsabilidade da área pública é muito grande, né? E essa questão de você envolver as políticas públicas, né,
envolvendo o setor privado é de extrema importância, é que está sinalizando aqui o professor Rafael, né? E eu digo sempre o seguinte, não é ajuda, eu nem gosto dessa palavra, vamos ajudar, né? Não, é investimento, porque você coloca a marca do seu produto num trabalho de excelência, né? Então ganha o atleta, ganha a agremiação e ganha a empresa ou o comércio que está envolvido com o trabalho, né? Na divulgação do seu produto, enfim. E é muito legal isso, né? Muito bacana, parabéns. Estaremos lá então dia 11, né, produção? Professor, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Ulisses. Só acrescentar, eu peço ajuda, não é só ajuda financeira. Às vezes um comércio, uma distribuidora pode ajudar a pessoa com a computação com uma cesta básica. Sim, também. A gente atende moradores de rua. Então tem um trabalho social por trás, né? Então, professor? às vezes não é só dinheiro. Só a questão de reconhecer Sim. já é muita coisa. E mandar um abraço para a nossa comissão técnica, né? O Rodrigo, a Ayrton, a Bruna, a Egli e todos os jogadores aí na figura do Marcelão. Legal. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Achei que é oportuno, Rafael, vou te pedir para você convidar, né, membros da sua equipe, esse pessoal que está na condição de atleta, para estarem aqui dando depoimento, né? O que isso significa para eles, praticantes, né? O que isso acrescentou na vida de cada um. Eu acho tão importante esse registro, gente. Tá bom, produção? Afina com o professor Rafael para trazermos aqui atletas, né? Talvez até antes do campeonato, inclusive, né? Ou durante a competição, mostrar aqui, Combinado. né? O depoimento desses atletas aí. Acho que vai ser muito bacana. Combinado, Ulisses. A gente fica à disposição. Se quiser gravar um treinamento, ir até o CECAP, Também, portas legal. abertas. Campeonatos também, conhecer pessoas de outras cidades. Sim. São causas que você nem imagina de amputação. A gente tem cara amputado que o trem passou em cima, tomou facada, picada de cobra. Vai por aí. Cada um é uma história. Legal. Muito obrigado e um abraço para todo mundo. Parabéns, professor, né, por esse abraço que você dá nesse trabalho, né? Com total dedicação, com competência pela sua formação, pelo seu amor ao esporte. E legal de você ter aceitado o nosso convite. Sucesso, viu? Estamos à disposição. Igualmente, Ulisses, um abraço. E bom rever depois de uns 30 anos, né? Matar a saudade já na época do João do Pulo, do saudosa Associação Atlética Guarulhos. Recordar é viver, né? Recordar é viver. Conversávamos aqui nos bastidores antes de começar o programa. Nossa história é muito bonita, realmente. Professor, obrigado, você que nos acompanha. Eu estou aqui, professor. Produção aqui. Obrigado pelo carinho, né? Você que nos acompanha aí. Vamos encerrando o Câmara Esportiva de hoje, com a agenda de fim de semana recheada, mas nós voltamos na terça-feira, eu, o Juliano e o Tacinho. Terça é carnaval, você vai estar aí? Ah, tem o carnaval, estou falando, gente. Carnaval. Quando é que voltamos ao vivo aqui? Quinta-feira. Na quinta-feira. Então até quinta, né, gente? Fiquem todos com Deus, até lá. Tchau, tchau.